Vereador Gilberto Natalini é o próximo inscrito. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Obrigado, boa tarde ao senhor, boa tarde aos colegas vereadores, vereadoras e aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais da Câmara e da TV Câmara. Senhor presidente, eu queria hoje falar de um assunto importante para nós brasileiros, paulistanos, que é exatamente o desenrolar do governo do presidente Jair Bolsonaro e a relação desse governo com o povo brasileiro. Ele foi eleito por 57 milhões de votos, mas pela avaliação que a gente faz, que eu faço, que muita gente faz, inclusive eleitores que votaram nele e que hoje estão avaliando diferentemente, o presidente Bolsonaro, com toda a compreensão possível, com toda a tranquilidade possível, não tem de presidir o Brasil. Não tem condições de presidir o Brasil. Não tem capacidade emocional, capacidade psíquica, capacidade técnica, gestão para presidir o país. E, além de tudo isso, ainda é uma pessoa que tem conceitos ideológicos que são perigosos, que agridem a consciência da democracia, da convivência, do Estado democrático de direito, das minorias, do meio ambiente, da saúde pública, da educação e de tantas outras coisas referentes à vida do povo brasileiro. O presidente Bolsonaro não tem condições de presidir o Brasil. O governo dele é um governo errático, é um governo que propaga o ódio, que propaga a desagregação, que não tem tolerância com as pessoas, não só com os adversários, mas com as pessoas simples do povo que, porventura, não batam palma para ele. Dessa maneira, senhor presidente, nós temos visto se desenrolar no Brasil um aumento, um incremento dos movimentos que vão se opondo ao governo Bolsonaro, seja no Congresso, seja no Judiciário, seja nos governadores, seja nos prefeitos, seja no meio do nosso povo, nos partidos políticos, etc. Um movimento que nós estamos sentindo que vai ganhando um peso, uma adesão, um incremento que está se manifestando, senhor presidente, nos abaixo-assinados que nós estamos vendo sair aí à rua, nas páginas dos jornais, abaixo-assinado dos mais variados setores. Eu, sinceramente, acho que hoje o presidente que foi eleito por 57 milhões de votos, ele conta, na verdade, especificamente com o apoio de não mais que 20% da população brasileira. Talvez cada dia está menos. Então, 70% a 80% do povo brasileiro pensam como eu, que o presidente não tem condições de governar o Brasil. Ele governa através de factoides, ele governa através de mobilizações, que são mobilizações que pedem o fechamento do Congresso Nacional, que pedem intervenção no Supremo Tribunal Federal, que, na verdade, pede a volta do AI-5, pede a intervenção militar, o golpe militar no Brasil. São bandeiras que nós esperávamos que não voltassem a existir no nosso país, em nome da democracia, em nome da felicidade do povo brasileiro. Eu defendo a moralidade pública e sou um político que pratico a moralidade pública, mas ele foi eleito em nome da moralidade pública para praticar uma imoralidade política e uma imoralidade pública. Agora, presidente, para não me alongar na minha fala, eu estou me disciplinando aqui no virtual, eu queria dizer o seguinte: é muito bem-vinda, é muito feliz, é muito bonita a mobilização da sociedade brasileira, de todos os seus setores, que começam a se movimentar e começam a se unir através desses movimentos de organização da sociedade civil do Brasil. Mas essa mobilização, presidente Eduardo Tuma, senhoras e senhores vereadores de situação e de oposição, não pode ter o viés da violência, não pode ter o viés do vandalismo, não pode ter o viés da depredação. Qualquer violência, qualquer vandalismo, qualquer depredação que seja feito
no legítimo movimento de oposição ao presidente Bolsonaro é exatamente na medida para ajudá-lo. É exatamente uma atitude de ajuda e não de oposição ao governo. A nossa mobilização, a nossa manifestação tem que ser firme. Se tiver que ir para a rua, tem que ser na rua. Não tem nenhum problema. Assim que amainar a Covid, nós que somos oposição ao governo Bolsonaro, terminando, senhor presidente, vamos para a rua. Mas vamos pacificamente. Vamos dentro dos limites da lei e da democracia. Qualquer coisa fora disso vai ser usado pelo próprio Bolsonaro e pelo seu grupo de apoio para dizer que as instituições brasileiras estão sob risco e para justificar qualquer aventura outra que não seja o caminho da democracia. Fique, então, aqui, para terminar a minha palavra, reafirmo aqui a minha posição de oposição ao governo Bolsonaro, saúdo a Organização dos Democratas Brasileiros, sejam eles quem for, de que partido for, de que ideologia for, que se unam para trazer a democracia de volta para o centro político do Brasil. E repudio, com todas as forças, as atitudes provocativas de grupos minoritários, que muitas vezes estão a mando do próprio grupo do presidente Bolsonaro. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade da palavra.